E aí, São Paulino e São Paulina, como você tá? Tudo certo? Bom, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre o pós-jogo da partida de ontem, São Paulo 1, Bragantino 2, RB Bragantino. Falar um pouco da coletiva do Rogério, a gente vai dar uma ênfase maior amanhã, mas a gente vai comentar um pouco sobre o que ele disse. Falar os pontos positivos do primeiro tempo, as análises individuais. Então, se você quiser saber de tudo que aconteceu no jogo, fica aqui e que eu te conto tudo. Bom, já falando do primeiro tempo, foi um jogo tenebroso do São Paulo, totalmente horrível, né? A bola em um campo que corre muito mais do que os últimos jogos, é incrível. Cada partida do Brasil, o gramado é diferente, mas enfim, né? Como desculpa, mas a bola correndo muito mais, as duas defesas muito adiantadas, então abre muito espaço para passes no corredor, a passe entre os zagueiros, tanto que o Luciano deu bastantes passes muito importantes, o Elton Rato desperdiçou uma chance de 4 jogadores contra 2, enfim, teve algumas chances desperdiçadas. O Wellington, por outro lado, do lado defensivo, sofreu bastante, porque ele recebeu muitas bolas nas costas, ele estava marcando um único jogador que era titular, né, um titular absoluto assim do Bragantino, que era o Arthur, então ele sofreu bastante, estava muito sobrecarregado, é aquilo. Tá apertando um pouco o jogo, joga a bola pro Wellington, então novamente ele errou bastante, eu acho que foi a pior atuação dele com a camisa do São Paulo, mas estava muito sobrecarregado, estava pegando o melhor jogador do time deles, né? Um time que tomou muita pressão. A gente tomou bastante pressão no começo, no finalzinho do jogo, principalmente, onde sofreu os 2 gols. Mas muito foi por parte daquele lado direito, o nosso lado esquerdo, no caso, nas costas do Wellington, sofrendo muito, bola nas costas, e às vezes o Beraldo tinha que consertar bastante. Mas a gente teve a oportunidade também, igual o Luciano, como um armador no primeiro tempo, armou bastante, deu passes muito importantes para ficar cara a cara com o goleiro. Não tão cara a cara, mas ter uma oportunidade de contra-ataque muito mais forte. O gramado permite isso, a bola correndo muito mais permite tudo isso. A zaga do Bragantino é muito adiantada, então permite esse tipo de jogada que a gente não vê com tanta facilidade e não tem jogadores talentosos para poder concluir esse tipo de jogada. Bom, já partindo para o segundo tempo, lembrando que no finalzinho do primeiro tempo, o Ellison acabou se lesionando. Hoje a gente soube, né, através dos exames que fizeram nessa quinta-feira, que é um estiramento no músculo do posterior da coxa esquerda. Então, assim, ele fraturou a posterior da coxa. Infelizmente, como a gente conhece o DM de São Paulo, é 2 meses ali para recuperar. E acabou entrando o Galopo aos 39 minutos. Não teve tanta oportunidade no finalzinho do primeiro tempo. Mas no segundo tempo já começou a participar mais. O Galopo que já fez essa função algumas vezes no São Paulo. No antigo clube dele também, inclusive foi nessa posição que o Galopo fez 2 gols contra a Portuguesa. Então, assim, tava jogando muito bem, ele merece titular, mais uma vez provou isso hoje. Então, mais uma posição diferente, eu acho que vai ser uma posição que ele vai atuar bastante, porque, né, o Caleri machucado, mas deve voltar no próximo jogo. O Erisson machucado agora, o Galo tá ficando como um terceiro reserva, vamos dizer assim, do centroavante ali. Mas, enfim, a gente espera que ele tenha oportunidade, apesar da grande quantidade de gringos, que infelizmente é um problema ainda. Mas no segundo tempo, a gente teve a melhor fase de São Paulo. Aos primeiros 15 minutos ali do segundo tempo, teve bastante pressão do São Paulo, jogadas com o David, do Rato, enfim, com bastante atuação do Galopo, do Luciano. E aos 64 minutos saiu o Mendes e entrou o Nestor. Então, ou seja, o São Paulo estava jogando com 2 volantes, né, o Mendes de primeiro volante, o Pablo Maia mais solto, e acabou substituindo. Trocou o Mendes, que estava de primeiro volante, jogou o Pablo Maia para primeiro volante e o Nestor como segundo volante ali um pouco mais adiantado. E então, empatado, tudo bem. Na minha opinião, quando o jogo está empatado, tudo bem o Nestor entrar, porque é um cara que dá mais dinâmica no jogo, que dá mais ritmo. Então, assim, o jogo empatado, eu acho que no momento exato a substituição eu acho que foi correta. Mas 1 minuto depois, logo em seguida, já teve o gol do São Paulo com o Galopo, né? Um puta lançamento do Alan Franco. É um domínio de classe do Galopo que meteu por cima. Na minha opinião, eu não acho que a bola entrou, mas assim, passou pelo VAR e parece que eles não tiveram a câmera exata para pegar o momento
da linha, né? Que é um absurdo a gente não ter uma câmera na linha do gol. Mas enfim, na minha opinião, pegando as câmeras que eu analisei, não foi gol, mas enfim, gol de São Paulo, isso que importa. Mais uma vez, o Galo fazendo gol, é o vice-artilheiro do campeonato agora, também, né, com 4 gols, né, igualando com o Roger Guedes. É o artilheiro de São Paulo na temporada, enfim, é um cara que é indiscutível, o cara é decisivo, talentoso, e enfim. Mas, logo em seguida, lá pro finalzinho do jogo, aos 84 minutos, o Rogério decidiu trocar os pontas. Ou seja, tirou o David, colocou o Pedrinho, e tirou o Rato e colocou o Caio Paulista. E assim, o David e o Rato tava fazendo uma função muito importante defensivamente também. Ele tava ajudando os laterais ali na marcação. Ou seja, tava acompanhando também, igual o David fez muito bem, fez muito mal contra o Corinthians, deixou o Fagner passar. Mas enfim, a função era essa, tava ajudando o Rato, tava ajudando bastante o, o Orejuela ali na lateral direita. Então assim, quando substituiu tanto o Nestor, tirou um volante, colocou o Nestor, e essas duas substituições, automaticamente o time ficou muito mais ofensivo. Porque nem o Pedrinho, nem o Caio Paulista voltava para ajudar na marcação. Então o Rogério até disse na entrevista abertamente que quis buscar o segundo gol. Então, assim, automaticamente, com as mudanças do Bragantino também, colocou vários centroavantes altos, abriu um espaço total, né? O meio de campo totalmente funilado, né? Com o Nestor que não marca nem vento, o Luciano muito menos, e sobrou pro Pablo Maia, que novamente foi muito sobrecarregado, o volante que sempre se ferra com o esquema tático do Rogério Ceni, e a gente acabou tomando 2 gols totalmente bobos, menos de 5 minutos a gente tomou 2 gols, né? Um lance de que o Alan Franco devia ter expulsado o Arthur para fora do estádio, né? O lance começou com um escanteio muito mal cobrado do Nestor, que novamente não é para ser cobrador de escanteio, o cara bate muito mal na bola, a bola não sobe, enfim, acabou gerando contra-ataque, o Arthur acabou pegando a bola ali na esquerda, jogou o Alan Franco não jogou o cara para longe e acabou saindo o gol. O segundo gol, Wellington também não marcava nada. Esse foi o segundo gol, né? O primeiro gol foi meio de cruzamento, o cara acabou cabeceando dentro da pequena área, sem chance pro Rafael, não tinha como encaixar aquela bola. Muita gente tá discutindo se foi um frango do Rafael, se ele podia ter feito alguma coisa. Na minha opinião, não tem como fazer nada. Na pequena área, com um cabeceio, não teve o que ele fazer, ele acabou pegando a bola, espalmando no pé do cara e gol. E teve esse lance, o segundo gol do Bragantino, que foi um contra-ataque, um escanteio muito mal batido do Nestor. Mas enfim, a gente sabe que tem muito dedo do Rogério Ceni nesse jogo, ou as substituições ferraram com o time. Ao invés dele querer administrar um placar que estava muito bem administrado, o Bragantino não estava atuando nada bem contra o nosso sistema defensivo. Quando começou a fazer as substituições, o Rogério tinha que agir automaticamente, né? Que é colocar às vezes um volante de marcação, né? Porque se os caras estão muito mais ofensivos, a gente tem que colocar um sistema defensivo muito mais forte, o que automaticamente também gera um bom contra-ataque, que é o nosso poder principal que a gente estava buscando ali no finalzinho do segundo tempo. Então, assim, uma coisa compensa a outra. Então, às vezes, a entrada do Luan seria muito importante, ao invés do Nestor, enfim, acho funções diferentes, mas o Luan que estava entrando no lugar do Wellington Rato, por exemplo, nas últimas partidas, acabou que nesse jogo o Rogério decidiu mudar, trocou os pontas, na ideia dele porque os pontos estavam cansados, são as mesmas características, e trocou, sabe? Mais uma vez provando que o Rogério não tem muito esquema, sabe? Muita criatividade para mudar o esquema tático, o esquema técnico do time. Então, tá cansado, substitui. A mesma função, a mesma característica, sabe? Não é assim, a gente tem que se adaptar conforme o meio do jogo, conforme as substituições do adversário também, ainda mais que a gente que tá com 1-0, sabe? A gente tá administrando muito bem o placar. Então, assim, é um jogo triste, tem muita gente pedindo a saída do Rogério Ceni, mas assim, eu acho que não é assim muito bem que funciona, até porque a maioria dos nossos reforços, eu até comentei com alguns amigos aqui, alguns reforços vieram justamente no esquema do Rogério. O Rogério escolheu alguns desses jogadores
mas são jogadores que entram no esquema do Rogério. Então, se você trocar o treinador agora, no começo da temporada, cheio de reforços que a maioria dele que ele pediu, e que entram nesse esquema tático, você vai ferrar a temporada inteira, vai começar um novo trabalho quase no meio. Então, assim, tem muita coisa pra gente analisar, tá no começo da temporada, foi só a 7ª partida, mas já dá pra gente ver aquilo que tá de errado e o Rogério só precisa admitir isso, né? Parar de colocar a culpa indiretamente em jogador, enfim, diretoria, pedir mais coisas, sabe? Pô, aceita aquilo que você tem, administra o grupo do jeito que você tem que administrar e busca o resultado, sabe? No ano passado, no começo do ano, ele falou que a meta do São Paulo seria essa, administrar resultado, enfim, se essa foi a meta, ela não está sendo cumprida. Então, assim, né, ele quer algumas vezes aparecer, eu não sei, sabe? Ou às vezes é só questão de não capacidade mesmo, de não conseguir mexer no time. Bom, passando agora individualmente por cada jogador bem rapidamente, para o vídeo não ficar muito longo, mas começando pelo Rafael. Rafael, né, aquilo que foi exigido é aquilo, não é um goleiro nota 10, não é terrível, aquilo que foi exigido dele, o mínimo, sabe, ele não conseguiu fazer, não faz defesa espetacular igual os outros goleiros de São Paulo e do Brasil, mas enfim, fez aquilo que foi possível, não acho que ele frangou, teve culpa nos gols. Uma bola desviou, a outra não tinha muito bem o que ele fazer. Então é isso. O Orejuela, que tá ganhando chance, tá ganhando confiança jogo após jogo, não fez uma partida tenebrosa, acho que jogou até bem, mas defensivamente, realmente, ele precisa de um zagueiro ali para apoiar ele, um Arboleda, um Diego Costa ali até, para fazer a função defensiva dele, porque é um cara tenebroso defensivamente, mas colabora bastante ali na criação. A dupla de zaga, tanto o Beraldo, que é muito seguro, sabe? Eu gosto muito dele, ele erra bastante, mas é porque ele tenta muito. Então, assim, acho que para um jovem isso é muito importante, ele tem uma segurança, uma frieza total. E o Alan Franco, que, assim, apesar de ter dado assistência, um baita lançamento pro Galopo, ele também teve culpa no segundo gol, devia ter mandado o cara pra lua, sabe? Igual ele sofreu também contra o Corinthians, não fez essa atitude de simplesmente dar um bicão, sabe? Zagueiro tem que ser muito simples às vezes. Eu acho que ele quer desarmar construindo, sabe? Às vezes você só tem que destruir. Tem que ser um zagueiro destruidor, tipo, igual o Arboleda, o Ferrares, que tem mais essa característica, mas eu acho que esses dois zagueiros são mais de construção, enfim, características diferentes, mas às vezes essa característica influencia no resultado, e foi o que aconteceu, tanto contra o Corinthians quanto com o RB Bragantino. Então, assim, tem muita instrução para passar pro Alan Franco. E o Wellington, pior partida dele com a camisa do São Paulo, pior, não ajudou em nada, defensivamente não atuou em nada, errou bastante, displicente, sabe? Parece que tá acomodado, para ele tá tanto faz, sabe? Algumas partidas, tanto faz tá perdendo, tanto faz tá ganhando, sabe? Então ele fazendo ali, ele não comprometeu, novamente ele não comprometeu em algum lance, o desvio do segundo gol foi pra cima dele, mas não foi um cara que comprometeu, mas também não atuou em nada, sabe? Então assim, é um moleque ainda, enfim, mas tenebrosa a atuação dele. Agora partindo pro meio de campo, começando pelo Mendes. O Mendes, fez uma atuação discreta, né, mas é muito seguro, teve alguns desarmes também, muito importante. Eu acho que em jogo grande, assim, eu acho que tem vantagem aquele que desarma mais, apesar do São Paulo ter desarmado mais e ter perdido, mas eu acho que um ponto muito importante, então ele foi bem fundamental. O Pablo Maia, eu não sei, eu prefiro ele de primeiro volante e o Mendes de segundo volante, eu acho que tem que inverter essas posições. Eu acho que o Pablo Maia chega na área, mas não faz nada, não dá um toque diferente. Então, assim, o Mendes tem um toque mais refinado, mas não comprometeu, então neutro, né? O Mendes, o Mendes saiu para a entrada do Nestor. O Nestor que entrou tecnicamente para dar uma dinâmica no jogo. O Caio Ribeiro até comentou na transmissão que seria positiva a entrada dele. Então, assim, com um jogo empatado, um retranca, sabe, que o Bragantino estava sofrendo bastante pressão, eu acho muito importante a entrada dele. Só que, assim, a partir do momento que você faz um gol, você precisa administrar o placar, você não pode ter um moleque lá que um vento derruba ele no meio de campo num jogo desse tamanho, sabe, com um adversário muito forte que estava atacando cada vez mais. Então, assim, ou você substitui, que não vai ser o caso porque ele acabou de entrar, ou você muda de posição, troca ele de posição.
para ele não comprometer no sistema defensivo. Então, como ele estava atuando como segundo volante, ele estava participando do meio e o meio perdeu total a força. Enfim, tenebroso mais uma vez. Não dá para entender por que o Rogério tem esse tesão de colocar ele em campo sempre. Mas enfim, agora falando do Luciano, o Luciano que fez uma partida boa, sabe? Armando bastante, dando passes, assistências mesmo, muito importantes. É brigador como sempre, dribla ali e tal. É muito interessante a forma com que ele tá jogando, mas nada demais também. Eu acho que ele tem que chegar mais perto da área, então nada demais. Eu tenho que finalizar mais, tem que ser mais participativo na hora do gol, de finalizar. Eu acho que isso tá faltando um pouco nele. Bom, agora partindo pro ataque. Começando pelo Ederson, que é o mais discreto, brigou ali, infelizmente sofreu uma lesão, a gente sabe que foi uma lesão na posterior da coxa, então assim, conhecendo o nosso clube e sendo bem honesto, a gente não vai ver o Ederson durante algumas semanas. Infelizmente, entrou o Galopo, que fez o gol da partida, tem talento, a gente não consegue entender o porquê, ele não tem mais chances. Óbvio que a gente entende a questão dos estrangeiros, é óbvio, é uma questão que não tem muito o que fazer, mas, pô, sabe, esse é um jogo que você tem a oportunidade de escalar o cara e eu acho que ele não teria entrado naquele momento do jogo, ele não teria tantos minutos nesse jogo se não fosse a contusão do Ederson, essa é a verdade. Então, assim, talvez ele entraria faltando 15 minutos e olha lá, porque mesmo com esse jogo, o Rogério ficou sobrando 3 substituições, então, assim, seria mais um jogo que o Galopo não atuaria se não fosse a contusão do Ederson. E o David e o Rato, falando do modo geral dos dois, que não foram nada participativos, tiveram algumas chances ali. O Rato teve uma chance de cabeça, uma chance quase cara a cara, com 4 jogadores de ataque contra 2 de defesa do RB Bragantino. E acabou não aproveitando, acabou embolando com a bola ali. Então, assim, muito discreto. Acho que uma das piores partidas do Rato. E o David também fez uma jogada ou outra ali na esquerda, driblou ali, mas nada demais também. Entrou o Pedrinho e o Caio Paulista, que piorou o time, né? Porque pelo menos o David e o Rato estavam fazendo essa função defensiva. O Pedrinho e o Caio Paulista não vai fazer isso nunca, né? Faltando meia hora, 20 minutos para acabar o jogo. Mas nunca que eles vão fazer essa função, né? Ainda mais com o São Paulo até que pressionando. Mas automaticamente com essas mexidas do Rogério e as mexidas do Bragantino, que colocou o time do Bragantino muito mais para ataque, a gente acabou sofrendo nas laterais, que foi por onde aconteceu as mais jogadas do Bragantino no segundo tempo. E tiveram atuação positiva lá no ataque, então foram nulos. Não ajudou e também não ajudou a defender, não comprometeu, então nulo. E o Rogério Ceni finalmente, a gente sabe que ele não sabe administrar placar, ele quis buscar o segundo gol, ele falou isso abertamente. Então, assim, por isso que o Luan não entrou para administrar placar, por isso que ele trocou pontas, porque ele não tem criatividade para mudar o esquema tático do time, para segurar o placar. E, infelizmente, é isso. Não dá pra gente trocar ele agora. Eu acho, na minha opinião, ele deve ficar por agora. Apesar que ele tem que mudar, ele tem que parar com essa teimosia, sim. A derrota de hoje tá no dedo dele, tá na conta dele. Mas mesmo assim, eu acho que vai trazer quem? Sabe? Vai trazer o Dorival? Pelo amor de Deus, né? Vai trazer o Helman, tá com um momento terrível no Santos. Vai trazer o Crespo de volta, velho. Sabe? Então, assim, é muito fácil simplesmente falar para mandar embora todo mundo, ninguém presta. Se isso fosse realmente efetivo, eu nem estaria gravando esse vídeo aqui para vocês. Eu simplesmente colocaria, ó, não vale ninguém, todo mundo vai embora. Sabe? Não, a gente tem que ter um debate, a gente tem que analisar as coisas positivas e negativas. Tá no começo da temporada. Se realmente ter um vexame no Paulista, começar o brasileiro negativo, tudo bem, eu até entendo. Sabe? Mas o Crespo foi embora por muito mais, sabe? Enfim, a gente tem muito que analisar durante a temporada e ele tem muito que aprender também. Então, assim, eu acho que vai ser uma narrativa que a gente vai comentar durante a semana bastante. Bom, e foi isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Lembrando que a gente está gravando vídeos aqui todos os dias, começando por ontem. Todos os dias a gente vai trazer alguma novidade aqui para vocês, até por ter vídeos mais curtos também, que eu acho que facilita para a gente aqui, tanto para mim quanto para você. E é isso, muito obrigado pela atenção, pelo seu tempinho que você ficou aqui. Já deixe seu like, seu comentário. Você sabe o tanto que isso agrega para mim, para todo o nosso mecanismo aqui.
e você colabora comigo, que tá virando meu amigo. A gente tá criando uma mini comunidade aqui por enquanto. Espero que a gente cresça durante o ano. E é isso. Muito obrigado, tamo junto e vamos São Paulo.